Aleluia, Deus está falando conosco na noite deste dia. Glória a Deus. Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Apenas versículo 7. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Eu estava meditando esses dias nessa passagem. Aleluia. E eu estava pensando comigo mesmo. Certo dia, irmãos, Deus estava no seu trono de glória e não existia nada. Glória a Deus, só um vazio. E Deus resolveu criar algo chamado universo. E Ele começa a criar as coisas, trazer as coisas à existência a qual não existia. Aleluia. E quando Ele começa a criar o universo, dentro deste universo Ele cria um planeta chamado Terra. Aleluia. Não existia nada, nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Ele começa a criar vida nesse planeta chamado Terra. Ele começa a criar as coisas dentro deste planeta. E ele chega um certo dia e ele cria um ser, aleluia, chamado o homem, aleluia. E ele planta um jardim, o Senhor plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim para tomar conta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O Senhor tirou dele e colocou no homem o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero falar, eu sei que o Senhor nos deu vários privilégios. Se a gente fosse contar os privilégios que o Senhor nos tem nos dado, irmãos, a noite era pequena. Aleluia. Mas eu quero falar de 3 grandes privilégios que o Senhor deu para o ser humano. Aleluia. Louvado seja Deus. E o primeiro privilégio que o Senhor deu para nós, para o ser humano, estar aqui em Gênesis capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós paramos para pensar, irmãos, e a gente vai ver a história que conta o livro de Gênesis, e a gente vai dizer assim, ou vai pensar e parar, e Deus criou um pecador? Tu acha que Deus criou um pecador? Não. Deus criou
um ser, aleluia, a sua imagem e semelhança. Ele criou um homem santo, que tinha comunhão com os céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, puro, perfeito, aleluia, sem mácula. Foi esse ser que Deus criou, aleluia, santo e perfeito. Louvado seja Deus, aleluia. E Ele cria esse ser, irmãos, do pó da terra, aleluia. E Ele torna-se um ser vivente, uma alma vivente. Aí eu imagino, irmãos, aleluia, Deus criou o homem. No outro dia, Deus chega no jardim para conversar com o homem. Como a gente sabe a história, que o Senhor tinha essa relação todos os dias com o homem. Na viração do dia, Deus vinha ao jardim conversar com o homem que Ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou o homem, no outro dia, isso eu pensando, meditando, irmão, não está escrito, mas imagino eu, Deus chegando, aleluia, no jardim do Éden, para conversar com o homem, aleluia, e perguntar, e talvez ele pergunte a Adão assim: e aí, Adão, está satisfeito com a vida que eu lhe dei? Tu acha que Adão responderia o quê? Aleluia. Porque talvez Deus, se você não tiver, se você achou ruim viver, se tornar um ser vivente, eu resolvo o seu problema agora. É só tirar aquilo que eu lhe coloquei. Só o fôlego de vida, você volta ao pó. Louvado seja Deus. Tu acha que ele disse o quê? Com certeza ele disse: aleluia, viver é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o primeiro privilégio que Deus nos deu, irmãos, foi a vida. Foi tornar um ser vivente. Aleluia. Quem está na sua plena faculdade mental, aleluia, na sua consciência normal, não quer morrer. Ele não pede a morte. Aleluia. Você pode ir visitar uma pessoa que esteja doente, em cima de uma cama, pergunte a ele se ele quer morrer. Ele vai dizer que não. Ele quer viver, porque, irmão, viver é bom. A vida que Deus nos deu, ela é boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, irmãos, aleluia, o homem, não existia nada, irmãos. Nada. Deus resolveu criar um ser e dar vida para ele. Foi Deus que resolveu fazer isso. Aleluia, não foi eu que pedi, eu nem existia. O homem nem existia, nem imaginava, aleluia, fazer algo dos planos de Deus. Mas Deus resolveu criar um ser e dar vida para ele. Se Deus não quisesse, Deus não tinha feito. Aleluia, e estava tudo bem. Deus continua sendo Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele quis, irmãos, fazer isso. Tecante o revasserianda. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem. Aleluia, mas este foi um privilégio que Deus resolveu nos dar. A vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Da vida. E Ele deu essa vida, irmão, perfeita. Aleluia, era perfeita, tinha harmonia com os céus, com a eternidade, aleluia. Mas o homem
como a gente sabe a história, resolve desobedecer às ordenanças do seu Senhor. E ele peca. E por Adão pecar, todos pecaram. E a morte começou a reinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas esse foi o primeiro privilégio que Deus deu para o homem. Aleluia. E com certeza o homem não quis perder esse privilégio. Aleluia. Porque a vida, ela é boa. O segundo privilégio, irmãos, que o Senhor nos dá. Aleluia. Para quem é salvo na pessoa bendita de Jesus, é trabalhar no seu reino. Aleluia. É um privilégio. Louvado seja Deus. Mesmo que você não seja visto pelos homens, mesmo que você não seja reconhecido aqui na terra, mas trabalhar para o reino dos céus é um privilégio. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus não pediu nada demais, irmãos. Aleluia. Agora tu imagina nós chegar diante dele, diante do trono branco. Aleluia. Com as mãos, como se diz o ditado, né, vazias, né, abanando, sem nada para apresentar para o Senhor. E você dizer que não teve condições, fazer igual, né, a parábola dos talentos, aquele que tinha um talento enterrou. Aleluia. E o Senhor chama ele de servo infiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O Senhor mandou nós fazer o que, irmãos? Pregar o evangelho. Só isso. Deus não mandou você salvar, Deus não mandou você libertar. Isso aí fica com ele, o mais pesado fica com ele. Aleluia. Aleluia. Quem salva, quem liberta, quem transforma, é Ele que tem todo o poder e autoridade na terra. Ele só quer que você vá e fale dele, somente. E se a pessoa acreditar, ele trabalha no coração, na alma, na vida, transforma, liberta, coloca no lugar de príncipe e faz ele frutificar. Aleluia. João escrevendo, segundo João escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 15, versículo 16, ele disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e nomeei para que vardes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Aleluia. Então o Senhor não nos escolheu e não nos chamou para nós ficar de braços cruzados, mas foi para frutificar no seu reino. Aleluia. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, ele diz: inde e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos mandei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só isso, é só ensinar o que o Senhor mandou. Salvar, libertar, transformar é com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É só isso. Aleluia. E isso é um privilégio. Os anjos,
quiseram fazer esse trabalho. E o Senhor disse: não, tem a minha igreja lá na terra, ela faz esse trabalho. Aleluia, louvado seja Deus. Agora você que está enganjado na obra do Senhor, trabalhando, aleluia, imagina tu diante do trono branco de Deus, recebendo a sua recompensa. E Ele dizendo: vinde, filho bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Agora tristeza, irmão, né? Aleluia, a gente chegar sem nada diante do nosso Senhor. Aleluia, mas é um privilégio, irmãos. Os céus desejaram, os anjos desejaram e não foi concedido. Aleluia. Trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Aleluia. Louvado seja Deus. E tem mais, irmãos. Aquele que trabalha no reino de Deus, aleluia, ele recompensa aqui e na vida vindoura. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, olha, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa, trabalho, tudo, Senhor, para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: Pedro, aleluia, tu ganharás 100 vezes mais aqui nesta vida e ainda por fim a vida eterna. Aleluia. Se fosse eu dizer: ainda está achando pouco, Pedro? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus não deve nada a ninguém. Nós que somos devedor ao Senhor desde que nós nascemos. Aleluia. Porque a vida é dele, foi ele que deu, foi ele que decidiu nos dar, escolheu, nos nomeou para que nós servisse no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos nem estar aqui, né, sentado nesses bancos. Aleluia. Mas ele nos escolheu. E ele escolheu porque nós éramos bonzinhos? Não, nós éramos desobedientes, iníquos, idólatras, né? Fazia tudo que desagradava a ele. Mas ele nos escolheu por amor. Aleluia. Pela sua graça. Aleluia. Então esse é o segundo privilégio que o Senhor nos dá, irmãos. É trabalhar no seu reino, é um privilégio. Aleluia. E o terceiro, irmãos, para encerrar, aleluia, é de ser filho. Aleluia. É de ser filho. Um é de nos dar vida, outro é de nos ser servo, trabalhar no seu reino, e o terceiro é ser filho dele. Segundo, aleluia, João escrevendo no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1, no versículo 12, ele diz: todos quanto me receberam, eu dei o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no meu nome. Aleluia. Então, se ele deu para aqueles que o recebem, aleluia, então não é todo mundo que é filho dele, não. Aleluia. É filho dele aquele que o recebe ele como Pai, como Senhor, como Salvador da sua vida. Ele diz: aqueles que me receberam, eu dei o direito, o poder de se tornar filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, filho de Deus. Aleluia. Quando a gente é filho, irmãos, né, de um certo milionário, né, às vezes se orgulha, né, meu pai é fulano de tal, né?
Aleluia. Filho de um desembargador, fulano de tal. Eu sou filho do desembargador, fulano de tal. Cheguei a encher o peito, né? Aleluia. Para dizer que é filho de Cicrano, porque ele é importante, tem dinheiro. Aleluia. Agora tu é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo. Ai, teu rebassaiana. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É um privilégio. Esse é um privilégio. Aleluia. A parábola do filho pródigo. Aleluia. Ele tinha 2 filhos. E a palavra de Deus diz que o mais moço, né, pediu a sua herança e foi embora. Mas ele tinha outro filho, o mais velho, e ficou em casa. Aleluia. E o interessante é quando o filho mais moço, mais novo volta, ele fica revoltado. Mas quando o pai vai conversar com o filho mais velho, que o filho mais velho desabafa, né, diz tudo quanto tinha para dizer para o pai diz o quê? Ele diz, tudo quanto é meu é teu. Aleluia. Por quê, irmão? Porque ele era filho. Aleluia. Tu estava comigo, tudo quanto é meu é teu. Aleluia. É como se o pai tivesse dizendo, não era necessário, meu filho, você pedir alguma coisa, tudo aqui é teu. Está entendendo, irmão? Deus está dizendo que você tem o céu, aleluia, por herança. Aleluia, é seu, é nosso. Nós somos filhos do rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Você vai pegar o capítulo 15 de João. Aleluia. E você vai ver ele escrevendo e dizer, olha, tudo quanto pedides em meu nome, aleluia, eu negarei. Não, tudo quanto pedides em meu nome, será concedido pelo meu Pai, para que ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque você é filho. Aleluia, você é filho. E filho é herdeiro. Louvado seja Deus. Você tem a herança de vida eterna. Aqueles que receberam o Senhor como seu Pai. Aleluia, como Salvador, Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí, vocês ouviram que Deus deu o privilégio da vida, deu o privilégio de servir do seu reino, aleluia, e deu o privilégio de se tornar filho de Deus, aleluia. Aí a gente diz, mas a gente passa por tanta dificuldade, a gente passa por tanto problema, aleluia, louvado seja Deus. Mas os problemas desta vida não se compara com o gozo da eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se compara. Aleluia. E as circunstâncias da vida que nós passamos, muitas vezes é para nos aperfeiçoar diante de Deus. Porque como nós somos filhos, irmãos, aleluia, tem coisas que às vezes nós queremos e o Pai sabe que aquela coisa que eu estou querendo não é boa para mim. Irmãos, aleluia. Às vezes a gente, né, quem é pai, né, tem criança pequena, né, às vezes ela faz pirraça, né, ela quer uma coisa, e a gente sabe que se der aquela coisa para ela, vai ser um prejuízo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vi um testemunho um dia desse,
E a irmã, ela estava contando que o menino dela, pequeno, de 1 ano, era 2 anos, ele queria uma faca. E ele chorando, esperneou, e ela disse, não dá faca para você não, que você não tem condição de manusear uma faca. Pegar uma faca, vai se cortar. Não, mas ele queria, porque queria, e fez aquele negócio todo, tal. Aleluia. Mas ela não deu. Mas o menino não entendeu, irmãos, porque ela não queria dar a faca. Mas ela sabia por quê, sabia? Sabia, o menino não. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela disse que no mesmo instante o Senhor falou com ela e disse, você é do mesmo jeito dessa criança. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que muitas coisas que você me impede eu não dou, porque se der nesse momento você não está preparado. Aleluia, você não sabe manusear o instrumento. Ai, te camanchorevaceia. Aleluia. Mas tem que esperar o tempo. Aleluia. Tem que esperar o tempo. Não é nesse tempo, o tempo não se der. Aleluia, é coisa boa que você está pedindo, aleluia, mas se chegar fora do tempo, aleluia, trará prejuízo, porque você não vai saber lidar, aleluia, com aquela ferramenta, você não vai saber lidar com aquela bênção, aleluia, e vai trazer prejuízo depois, e o Pai sabe, conhece a sua estrutura, conhece o seu tempo. Eita, Pedro pensava que sabia, que conhecia ele, mas o Senhor disse, tu não sabe, Pedro? Ele disse, eu sei, Senhor, eu sou assim. E Pedro achava que sabia, irmão, de tudo, achava que ele conhecia ele. Aleluia. Quando o Senhor disse para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes, Pedro disse, conversa, Jesus. Oxe, eu sou o cara, eu vou contigo até a morte. Ele disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aleluia. Porque Pedro ele achava que se conhecia. Aleluia. Mas ele aprendeu que não conhecia ele mesmo não. Mas o Senhor conhece, irmãos. O Senhor conhece o profundo e o oculto. O Senhor conhece o meu pensamento, o meu coração, a minha alma, o meu espírito. O Senhor conhece, antes de eu pensar o que eu ia pensar, o Senhor já sabe. Aleluia. Então Ele sabe o que é bom para vocês. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o tempo certo de colocar nas suas mãos. Aleluia. Não murmure, não reclame, não faça birra. Aleluia, com o Senhor da glória, mas dá graça por tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque você é filho, e filho ele cuida. Qual é o pai que não quer bem ao seu filho? Aleluia. Imagina, irmãos, o nosso Deus, aleluia, como nosso pai. Será que ele cuida dos seus filhos? Será, irmãos? Aleluia. 40 anos, aleluia, Israel no deserto. Deus não deixou faltar nada. Aleluia. E era um povo rebelde, mas o Senhor cuidou deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, aleluia. Então se Ele diz que tu é filho, aleluia, e se tu é filho, Ele cuida. O que é que o filho tem que fazer? Obedecer o seu pai, amém? Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e nos enchendo da sua graça. Amém? Em nome de